João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Se eu e você tivéssemos que escrever a respeito de Jesus e tivéssemos que escrever um texto dizendo que Jesus é Deus, com certeza nós faríamos um texto assim, descrevendo algum milagre surpreendente, descrevendo algum milagre como ressuscitar um morto, ou algo assim, de como Jesus curou uma grande quantidade de pessoas, né, alguns enfermos. Provavelmente a gente criaria um roteiro assim, meio que, né, trazendo meio que um universo meio que cinematográfico, né, para mostrar a respeito de Jesus e do seu poder e de como Jesus é Deus que se fez homem. Provavelmente escreveríamos aí algo que de deixar envergonhado aí os roteiristas dos cinematográficos, né? A gente pensaria num algo sensacional, digamos assim. Mas quando a gente olha para o livro de João, e João escreve o seu livro com esse propósito, para demonstrar que Jesus é Deus, e ele traz um dos milagres de Jesus, ele traz um milagre, Jesus tendo que resolver um problema, que era uma festa de casamento. Um problema meio que assim de organização, um problema assim meio que do buffet da festa, né, de casamento, porque havia faltado ali o vinho. E João começa o seu evangelho trazendo esse dentro desse contexto, trazendo esse milagre. Como, né, Jesus transformando a água e vinho em um casamento. E o que será que Deus ele quer nos ensinar a respeito disso? O que será que Deus tem para nos ensinar dentro dessa história, né? O que Jesus tem para nos ensinar, o que João quer nos mostrar ao escrever o Evangelho e descrever exatamente esse milagre. A primeira, separei pelo menos duas coisas. A primeira delas seja simples, né? A gente precisa de um evangelho que é um evangelho simples. O cristão é aquele que está em Cristo, né? Aquele que nasceu de novo, é aquele que teve a sua vida convencida do pecado, da justiça e do juízo através da obra do Espírito Santo. Os ensinos de Jesus é a base de todo aquele que segue a Jesus. Os ensinos de Jesus é a base para todos aqueles que são discípulos de Jesus. E o que os ensinamentos de Jesus nos trazem? O que eles nos ensinam? A viver uma vida, um evangelho, de uma forma simples. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele é humilde e manso de coração, e nos ensinou a respeito disso. A Bíblia diz que ele é um exemplo de amor, de afeto, de compaixão, de solidariedade, de um relacionamento saudável. Jesus ensinou os seus discípulos para serem simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. A Bíblia também nos orienta a fugir de toda a aparência do mal. Não é nem do mal, é da aparência do mal. Buscar viver uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A gente precisa viver um evangelho que é um evangelho que vai fazer diferença na nossa vida. E um evangelho simples, que transforma o homem de dentro para fora. E a segunda e última coisa que eu separei nesse texto é que vai falar para mim e para você, é que Jesus inicia o seu ministério num lugar de festa e num lugar de alegria. Né? Jesus inicia o seu ministério nas bodas, no casamento, né? Num lugar de festa, num lugar de alegria. Porque é dessa mesma forma que Jesus vai encerrar o seu ministério, num momento de festa e num momento de alegria. Se a gente ler o texto de Apocalipse 19, e se você tiver uma Bíblia aí perto, ou se você tiver um celular conectado aí, ou com o aplicativo aberto,
Leia o texto de Apocalipse 19, do verso 7 até o verso 9. A Bíblia diz assim, olha: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavra de Deus. Jesus inicia o seu ministério em um momento de festa, de alegria, porque é exatamente assim que esse ministério também vai se encerrar. Num momento de festa, num momento de alegria, num momento que Apocalipse chama de as bodas do Cordeiro, que será o dia em que Deus conduzirá agora a esposa ao Cordeiro de Deus, para que aonde Jesus esteja, nós possamos estar também. Que Deus possa continuar nos abençoando e que você possa viver uma vida de um evangelho puro, de um evangelho simples, mas de um evangelho com uma certeza no coração de que um dia nós vamos estar com Cristo, aonde quer que Ele estiver. Amém? Que Deus nos abençoe. Até mais.